Abrindo espaço no silêncio, na quietude. Nesse silêncio, nessa quietude, a gente encontra o guru, a gente reza, pedindo as bênçãos do guru. Na fronteira noroeste de Odiana, no coração de um lótus, está sentado aquele renomado compadre Massambhava, que alcançou o espantoso Supremo Cid e está cercado por uma hoste de muitas daquines. Seguindo suas pegadas, dedico minha prática. Por favor, aproxime-se e conceda suas bênçãos. Guru Pema Siddhi Orgen Yogi no Jansan Pema Gesar Don Pola Yamsen Chogi Modrumye Pema June Shesudak Kordu Kandro Mampukor Geki Jesu Dadruki Jingi Lapchir Sheksuso Guru Pema Siddhi Hum Orgen Yogi no Chansam Pema Gesar Dompola Yansen Chogi Madrunye Pema June Shesudak Kordu Kandro Mampukor Geki Jesu Dadruki Jingi Lapchi Sheksu So Guru Pema Siddhi Hum. No Buda, no Dharma, na excelente Assembleia da Sangha, até que alcance a iluminação, neles eu tomo refúgio. Através da minha prática das 6 perfeições, possam todos os seres sencientes alcançar o estado búdico. Sanje Chodang Sochi Chonam La Janchu Bardu Dagni Chapsuchi Dagi Jingso Jipe Sonam Chi Drola Penchir Sanje Drupasho Sanje Chodang Sochi Chonam La Janchu Bardu Dagni Chapsuchi Dagi Jinso Jipe Sonam Chi Drola Penchir Sanje Drupasho. Então, se você quiser mudar de posição, nós vamos passar. Oi, Flor. Diga. Gê, é que eu esqueci de comentar contigo. A gente parou exatamente no intervalo, quando ele deu. Aí, quando ele inicia essa segunda parte que a gente vai estudar agora, ele começa com uma outra prática de meditação, uma sutil diferença. Se É, tu lembrar de onde começa aí no vídeo, não lembro, mas eu tento pode achar. pegar. Deixa eu ver assim pelo texto. Era interessante. É que não é bem no começo, é mais depois do. Ele fala um pouco. Acho que tinha pensado deixar para semana que vem, mas já que. Which are very helpful, which ones to act on, which not to. If you read them, I will be Inteligência condicional. Pode ser, então. Vamos lá. And the key, once again, is a deeper and deeper sense of ease, of looseness, of letting go.
Então, novamente, a chave é um profundo senso de soltar, de relaxar. My mind is inwardly loose and relaxed, at ease from the core. Can you maintain that stillness of awareness, even as the winds howl, the winds of desires and emotions, the activities of the mind blow by? Apenas com esse profundo relaxamento, profundo senso de conforto do sistema corpo e mente, é possível manter a consciência quieta, em quietude, em meio aos ventos dos desejos e emoções. So set your body at ease. Então, estabeleça o seu corpo em conforto. And allow the respiration to flow effortlessly. E agora deixe a respiração fluir sem esforço. And set your mind at ease. E deixe a sua mente à vontade. Releasing all the tightness of grasping. Solte toda a tensão das fixações, do apego. Of desires and aversions, hopes and fears. Release them all into the space of the mind. Dos desejos, das aversões, das expectativas e medos. Solte tudo no espaço da mente. And for a little while, simply let your awareness come to rest in stillness in its own place. E por alguns instantes, deixe que a sua consciência apenas repouse em seu próprio lugar, em sua própria base. Without doing anything with it, without focusing it on any object. Sem fazer qualquer coisa, sem forçá-la na direção de qualquer objeto. Then softly let your eyes be at least partially open. E gentilmente deixe o seu olhar ao menos parcialmente abertos. Again, with your gaze vacantly, resting in the space in front of you without focusing on any visual object. Deixe o seu olhar repousar no espaço à sua frente, sem focar qualquer objeto. And from this initial starting point of stillness, now do direct your awareness, the light of your awareness, to the space of the mind. E agora, desse ponto inicial de quietude, agora sim, dirija a luz da sua consciência para o espaço da mente.
And be aware of the mental appearances that rise to meet you, coming from in front, mental images, mental chit-chat. E tome consciência, então, dos eventos mentais que surgem à sua frente, das aparências, como as imagens, os pensamentos discursivos. Without labeling them or thinking about them, simply recognize the thoughts as thoughts, images as images. Sem rotulá-los e sem pensar a respeito deles, apenas reconheça os pensamentos como pensamentos, as imagens mentais como imagens mentais. Empty appearances arising in the space of the mind with no owner, no creator. Apenas aparências vazias surgindo no espaço da mente, sem qualquer dono. Like holographic images, having no substance, they have no power of their own. Como imagens holográficas, elas não têm poder, elas são vazias, não têm nada em si mesmas. They're empowered only by our grasping onto and identifying with them. Elas se empoderam apenas pela nossa fixação, por nós nos identificarmos com elas. And now sustaining this core sense of ease, of looseness of body and awareness. E agora sustentando essa qualidade de quietude, de relaxamento, de soltar do corpo e da consciência. Be aware of the subjective impulses that arise from the mind, such as desires, feelings, emotions, intentions. Tome consciência desses impulsos subjetivos que surgem na mente, como desejos, impulsos, vontades, sentimentos. These two have no power of their own. Estes também não têm nenhum poder por si mesmos. They have power to captivate the mind, to carry us away, to torture us. Only when there is that cognitive fusion, only when we get caught in their grip. Eles só têm o poder de nos arrastar, de nos capturar, de nos fazer sofrer, de nos torturar, só se nós nos apegarmos a eles, se ocorrer a fusão cognitiva com eles, When we identify with them. se nós nos identificarmos com eles.
And on occasion you may not perceive any appearances arising in the space of the mind. E de vez em quando pode ser que você não perceba nenhuma imagem, nenhum evento surgindo no espaço da mente. Or any distinct mental impulses, such as desires and emotion rising from within your Ou mind. nenhum impulso subjetivo como desejos e emoções surgindo na mente. Then simply rest in the flow of awareness of awareness. Então simplesmente repouse no fluxo de consciência da consciência. Not spacing out, Sem se sentir desorientado, but sustaining the clear flow of cognizance. mas sustentando um claro fluxo de cognoscência. The knowing the awareness of being aware. Saber que sabe de consciência da consciência. Again, in this practice, we are cultivating and refining two faculties of the mind. Novamente, nesta prática, nós estamos cultivando e refinando duas faculdades da mente. The first is mindfulness, A primeira é a atenção plena, which we are able to sustain the flow of mindfulness of the meditative object without distraction, without forgetfulness. Por essa habilidade, nós somos capazes de sustentar o foco, a atenção plena no objeto escolhido, sem se esquecer dele, sem se perder dele. And the other is introspection, with which we monitor the flow of mindfulness. A outra é a introspecção, pela qual nós monitoramos o fluxo da atenção plena.
noting the deviations in the flow of attention. Notando os desvios do fluxo da atenção. When your awareness wanders off, is carried away by distractions. Quando a nossa consciência flutua, é carregada pelas distrações. Or withdraws into dullness, vacuity, spaced out. Ou se recolhe na sonolência, no vazio, na desorientação. So when you introspectively note that you've deviated from the main path of the practice, então, quando você notar que você se desviou da prática principal, if you see that you've fallen over to the extreme of agitation, distraction, relax, release, and return your awareness to the meditative object. quando você notar que você se desviou para o extremo da distração ou da agitação, relaxe, solte o que te distraiu e retorne para o objeto de meditação. And on other occasions when you see you're not distracted, but you're sinking into dullness, into drowsiness, refresh your awareness, restore the flow of attention, and sustain or retain that flow of mindfulness. Em outros casos, quando você perceber que não se distraiu, mas você está se afundando em sonolência, em torpor, renove o seu interesse pela prática, retome o foco e sustente esse foco. Let's continue practicing now in silence. E agora nós seguimos a prática em silêncio.
Oi, gente, que eu não tinha visto. Oi, Marcinho. Oi, Val. Então, essa prática é uma prática super de livro, assim, de chamata com foco na mente, né? Eu vou mandar todas as instruções direitinho, assim, bem estruturada, né, da prática de chamata, com foco na mente, né? Eu queria comentar uma coisa com vocês. Aqui, meu vizinho da frente, tem um vizinho na frente da minha casa que toca flauta transversal, assim, maravilhosamente. Aí, de vez em quando, ele pega uma cadeira, põe na calçada e fica tocando, como agora, por exemplo. E ele toca chorinho, é um escândalo de bonito, assim. Ele fica tocando e daí, quando acaba as músicas, o povo do prédio bate palma, fica uma festa aqui na rua, né? E eu tava ouvindo ele tocar agora durante a prática, né? E eu lembrei de uma vez eu perguntar pro Lama isso, né? Como é que é. Eu não sei bem se foi eu que perguntei, mas alguém perguntou sobre como é que a gente lida com sons que não. Bom, que a gente não tem como controlar, né? Então, a gente sei lá, poderia colocar um treco no ouvido e tudo, mas às vezes não dá, né? Então, e nem a gente quer também. E daí ele falou que a gente não precisa lutar contra o som, e a gente pode observar o que surge na nossa mente, entre aspas, em resposta ao som, né? Então eu tava ouvindo ele tocar e comecei, putz, olha que engraçado, né? Ontem tinha uma quadrilha no vizinho fazendo barulhão, eu tava super irritada. Agora esse cara tocando maravilhoso. Como a gente escolhe, tudo isso blá, blá, blá na minha mente, né? E isso a gente pode observar, né? Todo esse movimento na mente que surge por causa do som. Porque acho que alguém perguntou assim, quando tem um som, tipo agora, né? O vizinho tocando flauta, a gente pode fazer chamata com foco no som? Aí o Lama disse que a gente podia fazer isso, manter a prática de chamata com foco na mente e, mas porque vai eventualmente surge alguma coisa com respeito ao som, né? Cada um com seu karma, que nesse queria estar com pagodão. Não, mas às vezes também rola um negócio trash aqui. Que esse vizinho é tudo de bom, né? Eu tinha um vizinho maravilhoso também, que tocava saxofone, então eu tenho um bom karma com vizinhos. Assim. Mas já tive mau karma de 4h30 da manhã, o nego tocar Valdir Soriano, assim, sabe? Numa fossa desgraçada que o cara devia estar. Enfim, tem um karma ruim também, variável, vamos dizer assim. Mas a gente pode fazer isso, aproveitar o que for, né, do ambiente quando a gente não tem controle e, e observar como que a mente reage, né? Como que a mente faz com essas coisas todas, né? Sempre a gente pode observar os conteúdos da mente. Então, seja o que for, MPB, Missa das Seis, sei lá, o funk do Castelinho, pagodão. A gente pode sempre observar a mente reagindo, né? Ontem não era só a mente, ontem era o corpo que queria reagir. Eu queria sair na varanda e gritar: abaixa essa porcaria! Como se fosse adiantar alguma, mas eu queria, sabe? Tinha esse impulso dentro de mim, né? A gente pode observar tudo isso. Então tá, fofuras. Vale a pena notar quando o Lama dá uma instrução muito estruturada, assim, como nessa, como na primeira desse retiro também, que ele fala como aplicar os antídotos, né? Para os dois desequilíbrios, assim, da distração e da sonolência, né? Então ele sempre não, no começo ele dava mais estruturada, agora recentemente dificilmente ele faz isso, né? Ele dá uma prática mais livre, assim, já como se a gente já devesse saber o que fazer, né? Quando a nossa atenção se perde por alguma razão, ou por distração ou por sonolência, né? Então é legal, assim, eu gosto de ouvir esses áudios antigos, assim. Vamos lá, então, Jesus? Fala, Nina. Ô, Gê, uma coisa que eu notei aqui agora é a minha cachorrinha está aqui do meu lado, né? E eu tenho um amor enorme por ela. E aí, durante a meditação, eu, eu comecei a sentir isso, sabe? Nossa, como eu gosto dela. Aí eu falei, bom, me perdi da prática, deixa eu voltar. Aí eu me dei conta de uma coisa: a gente costuma dar muita importância para as coisas ruins, né? Para a gente se separar das coisas ruins.
Mas a gente tem que se separar das boas também, né? É, É muito louco isso, né? ele falou uma hora, né? Ele falou assim, livre de apego e aversão, né? Então, quando surge uma sensação boa, né? Seja ela... Tem alguém com o microfone aberto. Deixa eu fechar. Seja ela agradável ou desagradável, né? A gente reage de algum jeito. Quando surge alguma coisa agradável, a gente quer se fixar. Quando surge alguma coisa desagradável, a gente quer se livrar. Mas é o mesmo processo. Não que seja ruim sentir amor pela cachorrinha, claro que não. Mas na hora da prática, não precisa, né? É, se agarrar a isso, né? É só isso. Mas é maravilhoso poder sentir o amor pela cachorrinha, né? Que na hora da prática é distração. Oi, Darcy. Tá fechado teu microfone. Achei essa prática maravilhosa porque ele começa e já joga a gente logo repousando na consciência e libera, porque seja o que for, desejo, não desejo, observa. Eu acho, assim, para mim, eu não tenho como me desagarrar daquilo, mas eu tenho como estar cônscio daquela emoção e ela vai passar, porque do mesmo jeito que ela chegou, ela vai. Aí entra outra. Então, só estar consciente, seja ruim ou seja bom, a questão toda, para mim, é não embarcar no, É. né, e perder Então, o foco mas o que que você chama de desagarrar? Por exemplo, começou a tocar aqui a missa. Uhum. E eu Cabeça. é como se eu me transportasse lá para a igreja, vendo o movimento da igreja, coisa e tal. Então eu saio daqui da minha almofada, de Uhum. vocês, e a minha mente vaga para lá sem que eu esteja, sem que eu esteja consciente de que essa viagem estava acontecendo. Agora, se a viagem for feita e eu estiver consciente de que isso está aparecendo na minha mente, para mim é a instrução dele. Seja, deixa aparecer o que vem, sai, volta. É como se fosse a não meditação. Sem esforço, vou ficar quieto aqui, consciente e vendo a luminosidade, sabe? Só nota, Darcy, porque o que a gente chama de viagem normalmente tem a ver com fusão cognitiva, que é justamente o que a gente não quer que aconteça nessa prática, né? Então, tomar consciência de que as imagens da igreja e tarará surgem é a prática. Agora, ir para a igreja não é. Ainda que você esteja Exatamente. consciente, não é. Né? Porque você fala, agora eu Não, vou não, para a pois igreja. é. Estou vendo que eu Você estou indo para falou, a igreja. você falou a coisa que bateu, fusão cognitiva. É o Lama que falou na prática, É, inclusive. pois é. Fusão cognitiva é isso que acontece, a gente se funde e daí se mistura com aquilo. Aí a gente já perdeu o pé da prática, né? A gente está no meio do movimento, a gente não está na quietude observando o movimento, a gente está no meio do movimento, rolando, né? Com o movimento. Essas práticas todas, na verdade, todas as práticas de shamatha, né? Porque se a gente for pensar, a prática de shamatha com foco na respiração também é quietude e meio movimento, porque a respiração também é um movimento, né? Prática de shamatha com foco na mente também. Então, o tema que perpassa essas práticas, mas especialmente de shamatha com foco na mente, é quietude em meio ao movimento. Como é que a gente pode... Você está copiando até minha garrafa? Eu, hein? O Márcio, você perdeu a pérola que o Darcy falou antes de você chegar. Você perdeu. O Darcy se supera. Ele falou assim... Eu falei assim, ô Darcy, posso... ele queria estar no meu caderninho de prece, né? Queria fazer parte do meu caderninho. Aí ele falou assim: sabe uma coisa? Eu não vou estar no seu caderninho, eu sou as páginas do seu caderninho. Pensa, supera-se. Pedindo, né? Tá Muito... pedindo pra levar, né? Hã? Quê? Tá pedindo a coelhada, né? Daqui a pouco Ela ele vai vai falar ter que que ele bater é no caderno. acolhado, vai saber, Ela né? vai ter que sentar o cacete no caderno. Ai, Jesus. Então vamos lá, fofuras, vamos voltar para o nosso texto. Então a gente tinha parado no intervalo, né?
No intervalo daquele dia de calor. Não sei se vocês reparam na gravação, tem um ar-condicionado batendo, o Cata atrás do Lama voando, né? É tão calor desgraçado. Ainda foi, acho que na época dos Retiros de Janeiro, esse de 2016 ainda, eu acho. Tava um calor danado. Ele não estava gripado, não? Acho que não, nesse retiro, acho que não. Eu não lembro. 2017 eu lembro que estava podre no final de 2017. 2017 teve 2 retiros, em janeiro e em dezembro, eu acho. Porque em 2018 ele ia entrar em retiro, não deu, não veio para o Brasil. Então em 2017 a gente teve 2. No dezembro de 2017 ele estava podre de gripe, tadinho. Mas vamos lá, então. Ó, a gente estava no intervalo, né? A gente parou aqui no intervalo. Então acho que a esta altura já é óbvio. Deixa eu tirar a marcação aqui para não me confundir. Acho que a essa altura já é óbvio para vocês o quão frequentemente a nossa consciência é raptada pelos pensamentos, memórias, emoções. Isso não é deliberado, quer dizer, a gente não faz isso porque quer, né? A gente simplesmente é capturado mesmo, né? Da mesma forma como somos raptados por alguém, somos da mesma forma vamos mudar isso aqui. Que quando somos raptados por alguém e somos pegos, né? Aprisionados. Se o sequestrador se aproxima pela sua frente, você pode vê-lo aparecer. Talvez você grite, talvez escape. Mas se o seu sequestrador vier pelas suas costas, imediatamente colocar clorofórmio no seu nariz, você não verá a sua chegada, né? Não verá ele chegando. Assim que ele te pega, você desmaia. Esse é um sequestrador muito difícil de evitar. Então, quando estamos repousando na quietude da consciência, nós vemos os pensamentos discursivos ou as aparências vindo em nossa direção. Eles podem facilmente nos carregar, mas podemos vê-los chegando. Já os impulsos subjetivos, como desejos e emoções, não chegam pela frente, e sim pelas costas. Eu posso estar sentado e surge um desejo de beber água. Logo que o desejo aparece, captura minha atenção, esta é direcionada para a água. Portanto, eu saio de casa e vou em busca da água. Ou então surge uma emoção, qualquer emoção, como raiva, medo, etc. Elas também aparecem por trás, colocam clorofórmio no nosso nariz. Você está brava com isso, ou com medo daquilo. Na minha experiência, é muito mais difícil sustentar a quietude, estar consciente, não apenas dos pensamentos e imagens que aparecem pela porta da frente, como também estar consciente sem se mover dos desejos e emoções vindos pela porta de trás. É vindo, né? Vindo pela porta de trás. Os que vindo pela porta de trás. Quando eles estão vindo, né? É muito mais desafiador. Enquanto formos imediatamente arrastados pelos desejos, emoções e impulsos, levando assim a uma fusão cognitiva da nossa consciência, da nossa identidade com o impulso subjetivo, nós nunca seremos livres. Quando o nosso sistema corpo-mente está muito tenso, é quase impossível ter consciência do surgimento dos desejos e emoções sem sermos arrastados por eles. É possível que apenas tenhamos consciência deles após manifestarem-se no comportamento. Não, desejos vindo, eu quero dizer. Eu sei que é vindos. Seria, se fosse vindos como qualidades, desejos e emoções, mas estar consciente de que eles estão vindo. Não precisa concordar com desejo e emoção. Estar consciente dos desejos vindo pela porta de trás. Verbo. Verbo. Vindo quem? Vindo eles. Desejos e emoções. Vindo, não vindos. Vindos é passado, é particípio passado, certo? Eu estou querendo dizer assim, estar consciente de que eles estão vindo, não que eles estão vindos. É isso que eu quero dizer quando eu tirei o S aqui. Mas poderia ser também. Bom, quando reagimos e... Bom, então, só retomando um pouquinho. Então, tem essas duas categorias, vamos dizer assim, de eventos mentais, né? 2 categorias maiores que o Lama diferencia aqui. Um são os eventos objetivos, quer dizer, a gente tem a sensação de que eles estão lá fora. Então, imagens, sons, né? Sei lá, pode ser... Fala, Ninha. Jeane, nesse aspecto, uma coisa que eu tenho observado acontecer muitas vezes é uma coceira, alguma coisa no corpo, Uhum. e se eu resisto a atuar, digamos, a coçar, aquilo vai aumentando. Então, me parece que eu
observar a minha mão indo até lá, acalmando aquilo, fica um pouco mais dentro desse propósito, sabe? Pode ser, mas Porque você tem pode horas que eu também, não. Paulinho, você pode também observar o seguinte, ó, porque é uma sequência de coisas. Eu lembro de ter feito essa pergunta pro Lama também, assim, porque eu achava que impulso. Como que era a história? Eu achava que impulso era sempre uma coisa consciente, assim, que tinha tinha uma, como é que eu, como que eu vou Intenção, não é bem uma intenção, uma deliberação, assim, tinha uma coisa que eu decidia fazer, sabe? Era uma decisão, assim. Eu achava. Aí o Lama disse que é uma sequência de eventos que a gente não percebe se desenvolvendo, assim, passo a passo, né? É muito rápido. Então, você fala assim, ó, eu sinto uma coceira e como se o próximo passo seria coçar. Mas tem muitas coisas acontecendo aí. Primeiro, assim, surge uma sensação tátil, para começo de conversa, né? Que aí a gente chama de Sim. coceira, que aí a gente acha que é desagradável. Daí surge um desejo de se livrar daquilo. E depois o impulso de coçar. Aí a gente coça, né? Uma decisão de coçar para poder se livrar. Se você puder observar como que você categoriza... Primeiro, observar o que você está sentindo. São muitas coisas, mas é mais uma prática de Vipassana isso aí, né? Do que propriamente o que a gente está fazendo aqui. Mas se você puder observar a sensação, a coceira, o que a gente chama de coceira, como uma sensação tátil, né? Uma sensação tátil que surge no corpo. E daí a gente cola uma etiqueta de desagradável. Surge um desejo de se livrar daquilo. Daí o impulso de coçar. Se você puder perceber esse processo acontecendo, talvez você nem coce. Mas é diferente de resistir. Porque certamente, se você resistir, não vou coçar, não vou coçar. Você passa o resto da prática falando, não vou coçar. Né? Então é melhor coçar. Mas se você puder fazer essa observação mais detalhada, assim, do que está acontecendo, passo a passo, assim, desmembrando o que está acontecendo, é muito interessante também. Eu percebi, sabe com o que eu percebi? Com o espirro. Espirro, a gente não tem a impressão que espirro é uma coisa inevitável, que não dá para evitar? Mas igual, se você estiver fazendo prática, aí começa a surgir uma... sei lá, no nariz. Se a gente soltar o corpo, a gente vai espirrar. Se a gente só ficar prestando atenção na sensação, espirra não vai. E não é que eu fiquei tentando evitar espirrar, porque não tem como fazer isso, né? Mas se a gente prestar atenção só na sensação tátil, a gente desmonta o automatismo, entende? Sério, experimenta fazer isso. Mas fala o que você ia falar. Eu vou aproveitar só esse gancho, porque eu tenho uma coisa assim com bocejo quando eu vou fazer as orações. Eu acho que é alguma coisa que bate aqui. E eu falei, mas que coisa, mas só surge quando eu vou fazer as orações, mas isso não é normal, né? Então é algo que eu estou procurando ver também, sabe? Mas é só quando eu vou fazer a bodhicitta, refúgio. Que coisa impressionante. Mas bocejo eu acho mais complicado do que espirrar e do que coçar, porque é muito... Como é que fala, Márcio? É muito automático mesmo, né? E se você pensar em bocejar, já dá vontade de bocejar. Então, provavelmente você fala assim, lá vem a pressa, eu vou bocejar. Pronto, já boceja. Que é muito automático, né? E é uma medida de empatia, sabia? Medular, a Nina falou. É muito automático. Eu acho pior do que... Nossa, bocejar acho pior. Pelo menos para mim é pior também. Oi, desculpa. Termina. Fala. Não, eu falando isso, né, de bocejo da coisa. Eu fiz isso já várias vezes com... Sabe aquele pigarro que vem na garganta, que você quer botar pra fora, assim? Quer tossir? Quer tossir, assim, vem uma coisa assim, pra você tossir. Eu já fiz isso, porque eu já estava em meditação mesmo, assim, num grupo. E eu não queria, eu vou ficar com... Eu não vou tossir. Eu não vou tossir, eu vou olhar pra isso. Aí, olha, eu já fiz isso, aí ele vem uma coisa, parece que vai tomar o seu corpo todo, os olhos, assim, aí os olhos começam a lacrimejar, sabe?
e aquela coisa na garganta, parece que... Aí daqui a pouco desmonta, é incrível, é É muito incrível. engraçado. Agora, eu já fiz isso também com tossir, porque às vezes eu estou traduzindo, não posso tossir na tradução da meditação. Tem uma série de situações que eu não posso, eu tenho que fazer de morta, né? E já fiz isso também com tossir. Agora, bocejar, eu acho impossível. Olha eu aumentando o karma da Ana. Eu acho bocejar mais difícil. Mas eu acho que se você, sei lá, você pode desenvolver um truque aí, né? Interno, sei lá. Nossa, me dá vontade de bocejar só de pensar em bocejar. Agora, quando você falou de ouvir o sino da igreja, ouvir o som do músico, na minha experimentação de como agir, eu já tive assim uma impressão de, no automático, parece que eu vou para lá, para o Uhum. som. E me deu a impressão de que é possível eu ter aquela sensação. Eu estou aqui, eu não vou até o som, deixa que o som chegue O som aqui. vai chegar, exatamente. Se a gente tiver uma prática de open awareness, né, de consciência aberta, é mais fácil. Deixar o som fazer parte do seu espaço de consciência, né? De qualquer jeito é melhor do que ficar brigando. Agora, porque a gente pode perceber o som sem ficar preso no som, né? Tipo assim, se eu fico ouvindo o vizinho, ai, que bonito esse vizinho, que maravilhoso, queria ver que cara ele tem. Será que ele é bonito igual a música que ele toca? Pronto, aí ferrou. Eu já fui, né? Mas eu posso ficar observando tudo isso acontecendo também, os sons, os comentários, o gosto e não gosto, né? A gente pode gostar muito, por exemplo, pode ser que eu goste muito de ouvir o vizinho tocar, mas se for 3 horas da manhã, acho que eu não vou gostar muito se eu acordar com o vizinho tocando, né? Que nem passarinho eu adoro ouvir passarinho tocar. Só que no retiro de 8 semanas, lá onde a gente fazia, na Toscana, eu ficava, não sei por que eles me colocavam sempre num quarto que era meio que sótão, sabe? E os passarinhos tretavam no telhado às 4h30 da manhã. Eles ficavam fazendo uma barulheira no telhado. Eu tinha feito que eles iam cair para dentro do meu quarto, assim, porque não tinha forro. Era um telhado e uma clarabóia. A clarabóia deixava fechado porque eu tinha medo deles invadirem no meu quarto mesmo, caírem lá, não saberem mais sair, né? Então, assim, tudo é circunstancial, né? Pode ser que uma hora a gente adora, outra hora a gente não adora, a gente quer que acabe aquilo, sei lá. Mas seja como for, é legal a gente observar esses movimentos da nossa mente, né? Porque o evento em si é o mesmo, né? Só que a gente está mais afim, menos afim. É legal a gente perceber isso. Esse gosto e não gosto vai surgir automaticamente também. Não tem como evitar também isso. Porque é um dos 5 fatores mentais sempre presentes, né? O Vedana. Ele está sempre ali. Em qualquer coisa que a gente conseguir, em qualquer coisa que a nossa consciência apreender. Mas o que a gente vai fazer com isso, a gente pode daí observar, né? E decidir depois, também, se for o caso. Hoje, Interessante, né? Oi, fala, Má. eu sei que a prática é de shamatha, né? E aí é desenvolver a atenção e tal, mas em certo sentido também é parte da prática a gente também lidar com o apego e a aversão no final das contas, né? Sim. E assim, eu acho que essas adversidades assim dos 5 sentidos e tal, são uma forma também que a gente pode trazer para a prática de lidar com, de repente, a tendência da gente de, sei lá, se apegar a um som que é agradável ou querer ter aversão a uma sensação que é desagradável, né? Uhum. E, enfim, né? Tem aquela história que o Mingyur Rinpoche ele conta do pai dele, né? Do Tulku Urgyen, que o pai dele uma vez foi fazer uma cirurgia, uma cirurgia acho que na perna, né? Se eu não me engano, e a anestesia não pegou, né? E, e aí diz que a cirurgia foi procedida, foi feita, né? Porque a anestesia geralmente da perna não é anestesia geral, não é anestesia aqui medular, né? Que a gente chama hack medular, né? E nem sempre essa anestesia pega, né? Mas diz que, assim, o cirurgião, no meio da cirurgia, percebeu que o músculo da perna do Tulku Urgyen estava contraído, né? Que uma das características quando você cede essa região é justamente o músculo ceder, né? E ele disse, como assim o músculo está contraído? E ele já tinha cortado tudo e tal, e assim, a anestesia
não tinha pego, e o Tukurgin tava lá, assim, com a cara melhor do mundo, assim, né? Org, né? Então, mas o que você tá falando é uma prática de shamatha e, e a gente lida com apego e aversão porque são os mecanismos da distração. A gente se distrai por isso, porque a gente gosta de uma coisa e se dirige para... É isso. Os Vedanas surgem, né? A sensação de gosto, não gosto surge, inevitavelmente. Só que se a gente não está numa prática de shamatha, né, não tem essa intenção de não se perder, a gente vai seguir o que gosta, vai se afastar do que não gosta, vai seguir os impulsos, o gosto, não gosto, né? Mas é uma Porque, prática de shamatha, porque é o mecanismo da distração. e, assim, no final das contas, é a causa do nosso sofrimento, né? É, É justamente essa tendência da gente de ir para lá e de ir para cá. Então, é justamente quando a gente pratica não ir nem para um lado nem para o outro, a gente está praticando a primeira nova verdade, né? E a segunda nova verdade ali, né? a Naquele momento, né? terceira também, É. tá? Com certeza. Por isso que parece uma prática idiota, né? Essa não é tão idiota, assim, é muito mais legal do que prestar atenção na respiração, mas shamatha com foco na respiração também. A gente está treinando a liberação do sansara. Simples assim, porque o sangue do sansara é isso aí, é a gente ficar se movendo, né, atrás do que gosta, fugindo do que não gosta, é isso aí. Pode parecer simplista, né? Mas se a gente olhar a roda da vida, os 12 elos, é isso. Essa é a explicação do sansara. A gente vai achar coisas que a gente gosta, coisas que a gente não gosta, vai passar o resto da vida correndo atrás do que gosta, fugindo do que não gosta. Por mais sofisticado que isso pareça, mas não é. É bem ridículo mesmo, bem rudimentar. A gente pode até... Putz, eu achava que... Quando a Lama Santa ensinava a roda da vida, né? Falava, não pode ser só isso. Né? Não é possível que seja só isso. Mas a gente é muito rudimentar, assim. Parece que é muito, né? Imagina, eu não... não, eu não estou correndo atrás do que eu gosto e fugindo do que eu não gosto o tempo todo. Tá, o tempo todo. Toda vez que a gente se coça, a gente está querendo fugir do que não gosta. E toda vez que a gente termina um casamento também. Então, assim, vai do coceira até o divórcio, né? Não é? Mas fundamento igual, né? Mesmo fundamento, basicão, assim, né? É muito louco isso. E a prática, né? A prática simples de observar e simplesmente reduzir a reatividade, né? É uma prática de liberação. É muito louco. Gê, uma coisa interessante que o Mingyur Rinpoche fala, né? Ele diz assim, que a nossa essência, né, é consciência, amor e compaixão e sabedoria. É o que define a nossa essência. Aí ele disse, mesmo essa sensação de você querer fugir do sofrimento, né, e querer buscar, né, o bem-estar, isso é amor e compaixão. Né? Falta sabedoria e falta a consciência. Mas é amor Mas e é amor e compaixão. compaixão. É. Toda vez que a gente se coça, é autocompaixão. É. Não é? Está querendo se livrar do sofrimento da coceira. É autocompaixão. Só que o problema é a falta de consciência que a gente tem de tudo isso, né? Esse é o único problema, o único probleminha. Ai, ai. Seguir mais um pouquinho aqui no texto. Vamos ver. Então, quando o nosso sistema corpo e mente está muito tenso, é quase impossível. Não, deixa eu só voltar a falar um pouquinho só sobre isso. Então, as coisas objetivas são essas que a gente tem a sensação de estarem na nossa frente, né? Então, imagens, sons, como se a gente pudesse apontar. A gente não acha que está. A gente não se identifica com isso, com as imagens. A gente não se identifica com isso. Só se for a imagem da nossa cara, própria cara, assim, mas é difícil, né? Mas as emoções, os impulsos, os desejos, o Lama diz que é como se viesse por trás mesmo, assim. A gente não consegue enxergar muito claramente. A gente, na verdade, teve alguns retiros anteriores. Depois eu nunca mais ouvi ele falar isso, mas ele falava, e eu achava interessante isso. Ele falava que a gente só nota uma emoção retrospectivamente. A gente não consegue notar na hora, assim. A gente, eu senti raiva, mas a raiva já... Até porque, se a gente está com raiva, está sentindo raiva,
Mas tira o foco do objeto da raiva, a raiva desaparece, porque ela só surge junto com o objeto. Se a gente se tirar o foco do objeto da raiva, a gente não consegue mais achar a raiva. Cadê a raiva? Sumiu. Não, o objeto não está mais aqui, a raiva foi junto. É muito louco. Então ele falava que era uma consciência retrospectiva, né? Que é difícil a gente perceber no momento que surge, assim, exatamente, ou como se estivesse na nossa frente, assim, né? Então é mais difícil a gente, por isso que a gente se coça, né? Porque surge o impulso, o desejo de se livrar da coceira, a gente não vê, quando a gente vê, a gente coçou já. Porque a gente se identifica, se funde e faz, simplesmente, né? Segue, age. Por isso que ele fala, depois, na sequência, que a gente às vezes só percebe pelo comportamento. E é exatamente o que o Paulinho estava falando. Aí eu sinto uma coceira e daí eu coço. Quer dizer, a gente não percebe que surgiu uma sensação tátil, que a gente chamou de coceira, depois a gente achou que era desagradável, que surgiu um desejo de se livrar do sofrimento e o impulso de coçar. Não percebe nada disso, a gente só percebe coço. Né? Ó, tipo, fala de coceira já... Então é muito interessante, né? Porque esses impulsos subjetivos são mais difíceis de perceber, assim, na hora, né? A gente pode ser arrastado mais facilmente pelos impulsos, né? Subjetivos. Mas é possível também, logicamente, né? Pelo menos ir percebendo com pouco menos de delay, assim, né? Então, quando reagimos e focamos nossa atenção no objeto de desejo ou da emoção, é possível que nem sequer tenhamos consciência do desejo ou da emoção, pois estaremos totalmente focados no objeto. Portanto, toda vez que as emoções e desejos surgirem e houver uma fusão cognitiva imediata, inconsciente e involuntária com eles, não teremos propriamente livre-arbítrio. Né? A gente já está dominado, basicamente, pelo desejo, pela emoção, pelo impulso, pelo que quer que seja. Né? De uma perspectiva inteiramente secular e científica, o eminente psicólogo Paul Ekman, não tem esse C, enfatiza fortemente a importância de termos consciência da emoção antes que ela se manifeste no comportamento, para o bem-estar geral da pessoa e de todos ao seu redor. Ele usa a poderosa analogia da faísca da emoção, que não é convidada, e das chamas do comportamento gerado pela emoção. Por isso ele fala muito sobre usar a introspecção para dar-se conta da faísca da emoção do desejo antes que ela se manifeste no comportamento. Falar, agir, que seria a fogueira, o incêndio, né? Esse intervalo, que talvez dure meio segundo ou menos entre o surgimento da emoção e sua expressão, é chamado de intervalo de liberdade. Se você preencher esse intervalo com consciência e souber o que está acontecendo em sua mente, você tem a possibilidade de fazer uma escolha sábia, agir ou não. Nem todos os desejos devem ser seguidos e nem todas as emoções devem ser expressadas. Essa prática diz respeito a isso. Mas isso não vem naturalmente. Poucas pessoas têm esse dom natural. Em geral, essa habilidade de reconhecer os desejos e as emoções antes que elas sejam expressadas só vem com treinamento. Se você tem esse tempo, você pode, então, fazer escolhas com sabedoria. Se você perceber esse tempo, se você tiver... Não é bem esse... se você perceber esse tempo, quer dizer, esse intervalo, né? Se você perceber esse intervalo, né, entre o surgimento da emoção e a ação, você então pode fazer escolhas com sabedoria. Usar inteligência conativa, ou seja, colocar sua intenção de uma forma alinhada com a ética, com a bodhicitta, né, com as qualidades, compaixão, etc. E nesse caso é bom ser velho, com muitas experiências, lembrar dos erros cometidos e não repeti-los. Se não for por isso, para que ter esse grande córtex pré-frontal? Temos que usá-lo da melhor forma. A partir da experiência, podemos dizer, senti muita raiva, a expressei e no que isso resultou? Era isso que eu queria? Quais desejos podem trazer felicidade genuína para mim e para os outros e quais não? Isso é inteligência conativa, né, que ele está falando ali em cima. Se realmente estivermos cultivando a inteligência conativa ou inteligência emocional e reconhecermos quais emoções são destrutivas e quais devem ser expressadas ou não, seremos cada vez mais felizes com o passar dos anos. Queria compartilhar com vocês, já que ele falou do Paul Ekman, só rapidinho,
uma ferramenta que é muito útil que os professores do CIB me perdoem, mas vou aproveitar. Só preciso achar aqui onde que está mais fácil. Vou mostrar graficamente aqui o que o Lama está falando. Deixa eu ver para a turma de... Ai, droga. Vou mostrar para vocês a linha do tempo que o Paul Ekman... Muitas pessoas aqui já conhecem, mas eu vou aproveitar só rapidinho para falar dela. Eu vou postar também aqui um link do Paul Ekman falando sobre... Meu computador não está me ajudando muito. Quer ver? Vamos ver esse videozinho. Vocês topam ver um videozinho do Paul Ekman? Rapidão. Acho que tem 3 minutos, acho. Pode ser? Os coitados dos professores ficam olhando para eles. Já cansaram de ver isso. Mas é muito legal, porque o Paul Ekman... Paul Ekman é o Paul Ekman também, né? Olha só. I want to challenge the idea which permeates a lot of psychology. That a useful way to look at emotions is to think of them as being positive or negative. Emotions would not have been preserved over the course of our evolution if they were in any sense harmful or destructive intrinsically. Emotion terms like anger, fear, or sadness or disgust, terms that I've used, I'm sure all of you have used, and that psychologists particularly like because they're single words, can be very misleading. Because each of these words stands for a family of related experiences. You're driving on the freeway and suddenly another car comes towards you at an amazingly fast speed. Do you think about what to do? No, you don't. You have an appraisal system that recognizes the danger, that does complex computations on the speed and angle, and you adjust the brake or the gas or the wheel, and that all happens in a fraction of a second. If you had to think it out, you'd be dead. Now, a very fast, complex appraisal system can save our lives, but it makes our lives miserable also because we're sometimes quite wrong. If consciousness isn't in it, we're not being able to consider in a mindful way what's going on. We are biased to see threats that aren't there, rather than to not recognize threats. And that's built into our nervous system. Now, most of us in the middle-class world do not live in a world where there are lots of immediate threats, but we're biased to see them. So the issue, if we want to improve our emotional life, is to introduce awareness into it. Now, I don't think we can introduce awareness into the appraisal process itself, but we can learn what are the social contexts that often trigger and result in emotional behavior that we later regret. If we want to improve our emotional life, is to introduce awareness into it. There are opportunities in that gap to learn through practice, whether it's meditative practice or Western-based practices, to become aware that the impulse has arisen and to choose whether to engage or to let it pass. Vou postar no nosso grupo para todo mundo ver esse vídeo, que é exatamente o que o Lama está falando aqui, né? Deixa eu só postar rapidão aqui antes que eu me esqueça.
Então, quer ver graficamente o que o Paul Ekman está falando? Vai. Ai, que burra. Fechei a tela aqui. Quer ver? Ele está falando o seguinte. Isso aqui é a linha do tempo do episódio emocional, né? Que ele explica. Então, ele está falando que a emoção ela surge aqui, né? Esse aqui é um sistema, é o sistema de avaliação que ele fala. As coisas acontecem, sei lá, fora de nós, no ambiente, ou então na nossa própria mente, os pensamentos, tudo mais, são os eventos, né? Aí é como se a gente tivesse um sistema de monitoramento constante desses eventos. E sempre que eles estiverem ameaçando de alguma maneira, ou que eles forem, de alguma maneira, interferir no nosso bem-estar, seja para melhor ou para pior, surge uma emoção, né? Essa avaliação é feita automaticamente, esse processo aqui é automático, então ele é como se a gente ficasse buscando na nossa base de dados, assim, como se instantaneamente, né? A gente ficasse buscando na nossa base de dados algo que corresponda a esse evento, alguma coisa parecida, né? Para a gente poder ter uma ação automática. Esse é a intenção das emoções, né? Para isso que elas servem, para nos dar. Como ele dá o exemplo, você está dirigindo, aliás, tem que trocar um negócio na legenda, eu sempre esqueço. Você está dirigindo, vê um caminhão na sua frente, não dá tempo de você pensar o que você faz, né? Automaticamente, a gente relaciona esse evento com perigo, né? Nossa base de dados e age com medo, né? Ou congela, né? Que pode ter uma reação muito inteligente, mas a gente, de alguma forma, a gente reage, né, a esse evento. O que ele está falando é que aqui ele fala que não tem como trazer consciência, porque isso aqui é automático, né? É um processo de avaliação automático. E pode ser influenciado pela nossa condição anterior. Então, se eu estou tranquila, né? E acontece alguma coisa, sei lá, alguém grita comigo, ou sei lá, acontece alguma coisa, mas eu estou tranquila, pode ser que ainda que eu tenha na minha base de dados alguma coisa que me faria responder de uma forma negativa, de uma forma destrutiva, né? Se eu estiver bem, pode ser que passe batido, né? Nem vire uma emoção, ou seja, uma coisa suave, né? Mas se eu já estiver brava por alguma razão, aí pode ser que a coisa piore muito, né? Mas o que ele fala é que este momento aqui, ó, na verdade é um pouco aqui, né? Esse momento entre o gatilho e as ações, né? A gente pode observar melhor as nossas mudanças físicas, psicológicas, arará, antes de agir. Isso aqui tudo muito, muito rápido, né? Muito rápido. Parece que é do mesmo tamanho aqui, mas não é. Essa etapa 3 aqui é mega rápida. Mas a gente teria, se a gente tiver consciência, se a gente puder melhorar a nossa consciência disso daqui, né? A gente pode ter mais ações construtivas do que destrutivas, né? Na nossa vida emocional. É isso que o Lama está explicando, né? Muito influenciado também pelo jeito que o Paul Ekman explica, né? É muito interessante, né? Isso daí. Mas ele fala também que a gente tem um viés, né? O Paul Ekman, no vídeo, ele fala que a gente tem um viés de ver mais ameaças onde elas não existem do que não ver onde elas existem. E isso pode dar uma baita confusão para a gente na vida inteira, a gente nunca perceber, a gente achar que é assim mesmo, que o mundo é uma desgraça, mas não é que o mundo é uma desgraça. O mundo pode ser uma desgraça, mas além do mundo ser uma desgraça, a gente tem uma tendência maior a ver o mundo como uma desgraça do que ao ver o mundo como uma coisa maravilhosa e segura, né? Isso foi importante para nós né, enquanto a gente era, sei lá, pode ser importante para nós em muitas situações ainda, né? Mas muitas vezes essa ameaça ela é imaginária, né? Só que o problema é que o sofrimento ele é igual. Tanto faz ser imaginária ou se não é. O problema é que o sofrimento é igual, né? Então é isso que ele fala, é a autobiografia em 5 capítulos, é mais ou menos isso mesmo. Então esse é o Paul Ekman, pessoal. Queridão. Gente, esse tema é super importante, né? Muito importante nas nossas vidas. Super importante. Eu sei. Super, super, super. Número Dedico 1. mais da metade da minha vida a ensinar isso aí para as pessoas. Mas olha só, uma coisa que ele falou também é que
é bom que a gente tenha um repertório, pelo menos é bom que a gente tenha um repertório que possa representar uma melhor escolha, né? Porque não adianta muito assim, quer ver? Quer dizer o seguinte, ó. Não adianta muito a gente parar. Caramba, cadê você? Peraí. Não adianta muito a gente parar, né? Chega aqui, a gente para. Né? A gente para, percebe. Já vou te passar, Aline. A gente para e percebe. Só que aí a gente não tem muita sabedoria também, a gente não sabe bem o que fazer. A gente só faz uma coisa errada, atrasada. Então, saber fazer melhores escolhas aqui é o que o Lama chama de inteligência conativa. Quer dizer, que ideias que a gente pode ter, que intenções que a gente pode ter, que desejos que a gente pode ter, que são mais condizentes, assim, que nos levam à felicidade genuína, né? Ao bem-estar nosso, dos outros. Porque não adianta muito, assim. Por isso que a prática de shamatha não é suficiente, inclusive, né? A gente precisa da prática de shamatha para poder parar, mas a gente precisa de prática de vipassana, de bondade amorosa, compaixão, para poder saber o que fazer. Senão, a gente para, demora um pouquinho e faz a mesma besteira que a gente faria rapidamente, né? Não faz muita diferença isso, né? Então, a gente precisa de sabedoria também, né? Fala, fofura. Oi, Gê, oi, Fala, pessoal. Daline. Só, Já vi 1000 vezes aí. só compartilhar um acontecimento assim que está em relação com isso e como um evento pode desencadear a percepção e ação diferente mesmo evento nas pessoas, né? A gente aqui em casa no feriado em junho saímos para almoçar, eu, Du e a Sofia, né, meu marido e minha filha. E aí quando a gente chegou em casa, voltando do almoço, os três conversando, rindo, animada, eu destranquei a porta do elevador social, entramos os três. Aí uma voz de dentro de casa falou assim: Nossa, vocês demoraram, hein? Até já tomei banho. Só que não tinha ninguém em casa, assim, a gente não estava recebendo visita, não tinha, e era uma voz desconhecida, né? E a gente não, ninguém tem a chave, só minha sogra, assim, era uma voz de homem. E aí, quando a gente entrou, assustou com a voz e olhou, tinha uma pessoa, um rapaz, aqui dentro de casa, né? Saindo do banheiro da Sofia, enrolado numa toalha e falando isso. E aí, na hora, foi uma surpresa, um susto, né? E aí que eu olhei para o rapaz, falei, mas o que está acontecendo? Aí o Du ficou nervoso, já com raiva, assustou e ficou com raiva, e na intenção de proteger a família, a gente vê toda a diferença no corpo, né? Como ele ficou todo tenso, assim, contraído, e com uma, sabe, punho cerrado. E eu olhando aquilo, fiquei mais tranquila, assim, porque vendo o rapaz, ele estava perdidão, sabe? Sem nenhuma agressividade, a moça, né? Nenhuma postura agressiva no rosto, no olho, no corpo, né? E aí eu consegui perceber isso nele, mas o Du não percebeu, né? Ele viu a ameaça, que era real também, né? A gente não sabe, aqui veio a pessoa. E aí, essa coisa, né? E aí o Du bravo perguntou como era o nome dele, ele falou o nome e o sobrenome Campos, igual o meu. Aí o Du tranquilizou um pouco e falou, ué, será que a menina recebeu um primo? E não me falou nada, sabe? Mas não era nada Que nossa, assim, louco, era... Aline! E aí, assim, o rapaz ia para o 16, eu moro no 15, né? 1603, na casa do sogro. E aí ele chegou no elevador, subiu pelo elevador de serviço. Eu tinha saído para correr de manhã, deixei a porta de serviço destrancada. Ele entrou como se tivesse entrado na casa do sogro. Sogro. E foi, a gente levou quase 2 horas almoçando com um amigo. E aí, quando voltamos, ele já tinha se esparramado por toda a casa. O banheiro da Sofia já tinha virado o banheiro dele, ele já tinha tomado banho, enrolado na toalha da Sofia, calçando a pantufa da Sofia, assim, sabe? Aí depois interfona para sogra, aquele processo todo, aquela loucura, né? E aí a sogra desce, o rapaz é bipolar, estava em surto, não dormia 3 dias. E aí o Du conhece a esposa, é prima de um amigo de infância do Du, e eles também usam droga, assim, tem, sabe, uma história difícil, assim. Mas como um evento desperta em cada um uma percepção e uma atitude diferente, né? Baseado muito nessa base, nessa base de dados de percepção e no quanto a gente já trabalhou tentando entender na gente essas emoções, no outro, né? Perceber fisicamente, enfim. Mas é uma Mas isso experiência tudo louca, também está assim. na sua base de dados, né? É, Todo o esforço então. que você tem feito para perceber as pessoas, né?
enxergar mais claramente o que está por trás das ações das pessoas, tudo isso está na tua base de dados, né? Dudu, naquele momento, imagina, você com 2 mulheres em casa e um Sim. desconhecido tomando banho no banheiro da filha, imagina o que vai brotar nesse japa, né? Não, e aí entra, a gente vai na área de serviço, tinha esparramado um monte de tesoura, navalha, um monte de coisa assim, que o rapaz trabalhou de barbeiro. E aí o Du ficou mais louco, né? Claro. Enfim, cada situação que a gente vive, que a gente nunca imagina que vai passar por ela, né? Nossa, né? E aí tem a história, né? O sogro bolsonarista é louco, né? Eu falei, bom, se fosse na casa do sogro, já ia imaginar, pensar que o comunismo começou, então, invadindo minha casa. Ou você está na base de dados dele também. Que loucura, É, Aline, que loucura. louco, Mas o que a né? Aline falou é super importante, porque, só voltando para cá, o que ela falou é que, assim, esse processo aqui, ele é super subjetivo, né? Super subjetivo. Porque, como ela falou, né? O Du, ele, pai, marido, e, né, queria proteger a família, né? Isso está na base de dados dele. É claro que a Daline também tá, mas a Daline tem outras coisas ali, né? Então, cada um, a Aline, o Du e a Sofia viram pessoas diferentes ali. Isso acontece o tempo todo, né? Claro, de uma forma menos dramática do que essa, mas a gente está sempre vendo coisas diferentes. Porque cada um de nós está vendo com esse filtro, né? Para nós, o melhor de tudo é ir tentando enxergar o evento mais claramente possível. Então, a Aline, nesse caso aí, ela viu uma situação mais próxima do real, um rapaz doente, que precisava de ajuda, perdido, não estava lá para atacar ninguém, né? A Aline viu mais próximo do real. O Du não, o Du já viu uma coisa mais louca, assim, o cara tá, né, na minha casa para agredir, não sei o quê. Então, nosso trabalho é procurar tentar ver as coisas mais próximas de como elas verdadeiramente são, né? E aí fazer escolhas melhores, né? Ter esse tempo de... Já ajuda muito, se a gente tiver uma visão mais clara do que está realmente acontecendo, ajuda muito, né? Mas também não é suficiente, porque se a gente não tiver essa possibilidade de dar uma parada antes de tomar uma atitude qualquer, a gente ainda assim pode cometer muitos erros, né? E se não tiver uma intenção, né, uma inteligência conativa, né, que o Lama está chamando, então, essa coisa de ver o mais claramente possível seria uma inteligência cognitiva. A gente percebe as coisas com mais clareza, né? Vem por meio das práticas de Vipassana, por meio de muitas reflexões, enfim. Cognitiva. Conseguir tomar ações mais alinhadas, cultivar intenções, desejos, bodhicitta, melhor das intenções. É a inteligência conativa, né? Se a gente cultiva isso, na hora que uma coisa dessas acontece, é mais possível surgir uma ideia mais amorosa, mais compassiva. A gente tem uma atitude mais compassiva, mais amorosa, né? Mas se não tiver inteligência atencional, né, de poder parar e daí tomar uma decisão, a gente vai continuar respondendo automaticamente. E os automatismos podem não ser os melhores, né? E tudo isso resulta no equilíbrio emocional, né? A gente poder lidar com as emoções de uma forma mais sábia, né? Bom, o Lama falou basicamente dos 4 equilíbrios, né? Nesse parágrafo. E depois a prática é muito mais sofisticada, né? Essa prática que ele deu na sequência, que viria depois desse trecho aqui do texto, ela nos ajuda muito nisso, né? A gente observar o que surge na nossa mente. Por exemplo, o vizinho lá, né, tocando. Podia surgir uma coisa na minha mente, eu me levantar e ir lá bater palma, né? Ou ontem, pior, vocês não têm noção do barulho que tava aqui, mas era 7h30 da noite, né? Mas eu já tava sofrendo, porque vai chegar 11 horas, esses caras vão estar fazendo esse baita barulho, e eu tenho que acordar cedo, né? Já começa aquela coisa. Nada, 10 e pouco pararam, só dançaram quadrilha, cobra, é mentira, e pararam, né, com a zona no vizinho. Mas bobeasse, eu já ia lá, como eu já fiz muitas vezes, por outras razões, eu já fui muitas vezes na sacada gritar, né? Vai na sacada e dá uns pés, como se fosse adiantar alguma coisa, né? Mas enfim, a gente pode ir ficando, né, um pouco menos reativos, assim, né? Quando a gente trabalha um pouco melhor tudo isso, né? É isso, amores.
Aí a prática ajuda isso, a gente observar o que surge na nossa mente, só observar, sem precisar se fundir cognitivamente com aquilo, né? Seja medo, seja raiva, seja confusão. A gente às vezes se funde com a confusão também, né? A gente não sabe bem o que fazer, fica naquela confusão, daqui a pouco qualquer coisa pode acontecer, né? O que vocês acharam, amores? Certo? Deixa eu ver se a gente passou do... Acho que já chegou na prática aqui, já chegou. Então, beleza. Então, eu vou parar aqui. Gente, semana que vem eu vou estar... Eu acho que a gente não vai ter prática... A gente não vai ter encontro amanhã... semana que vem, porque eu vou estar voltando do retiro do Einstein. Normalmente eu chego cedo, assim, mas eu chego muito cansada, porque eu passei uma semana inteira cuidando de 40 pessoas no retiro, né? Eu chego esgotada, assim. Eu acho que eu vou precisar descansar. Aí nas semanas seguinte a gente volta, né? Mas vocês podem, se vocês quiserem, talvez rever essa coisa da linha do tempo. Posso tirar uma foto da linha do tempo e mandar para vocês, mas vai estar aqui no vídeo também, né? Vocês podem rever, podem fazer a prática outra vez durante essa semana, e daí na semana que vem a gente conversa. Tente observar como é que é, assim, essa coisa das emoções, né? Quando surgir uma emoção qualquer, vê como é fácil a gente agir, né? Como é fácil a gente apontar para fora, assim, não reconhecer que tem alguma coisa em nós que contribui para aquela emoção, né? Perceber que o gatilho da emoção não é o evento, mas é o evento, mas a base da... Não é o cara que entrou na casa da Aline. É o cara que entrou na casa da Aline, mais a visão da Aline, mais o fato deles estarem chegando em casa, despreocupados, né? Tudo isso compõe o gatilho. Mas a Aline teve uma reação, o Dutra viu outra, a Sofia, coitada, nem sei que reação que ela teve. Que reação que ela teve, a Sofia? Ficou só ouvindo vocês três lá tomando decisões. Ela ficou perdida e depois ela ficou desesperada, chorando de ver o pai dela irritado. Ela falava, mamãe, eu não quero ver isso, eu não quero ver isso, que ela pensava que o pai dela ia bater no moço, sabe? Ai. E aí eu O problema tentava não foi nem o moço tranquilizar. para ela, foi o pai com raiva do moço. E o medo de ter agressão e Claro, tudo, né? Mas não claro. teve, o Du não fez nenhum mal, assim. E Uhum. aí ela foi para a portaria, aí ela Mas ficou lá com o imagina, Aline, porteiro. que desgraceira que podia ser isso, se você Podia, né? tivesse a mesma reação do Dudu, né? Dudu também Sim, ficasse com sim. medo, com raiva do cara. Imagina, o cara podia ter tomado um cacete. Bem E a tranquilão, saindo sorte, do banho, né? E ele todo perdidão, ele estava completamente perdido. Entrou num apartamento que é completamente diferente, né? A planta é a Nem mesma, percebeu. mas a decoração, os móveis, tudo, né? Nem percebeu, Nem percebeu. nada, nada. Tem arma em casa, Loucura. imagina. Pois é. E isso que eu falei, ele teve Ah, sorte de entrar aqui, porque no meu prédio, eu moro em Londrina, né? 90% das pessoas, você tem sabe, arma em né? casa. Como é que são. Tem arma e... Imagina você entrar na casa de uma Pensa. pessoa violenta e armada, né? Nossa Senhora. Olha Esse lá, cara errou certinho, né? ele Errou errou certinho de certo. casa. Ah, que sorte desse cara de ter entrado na tua casa ali. Morre na hora. Toma um tiro, depois eu explicar. Depois alguém vai explicar o que aconteceu, né? Ai, que bom que foi na tua casa, amiga. Desculpa aí, mas foi bom ele ter entrado na tua casa. Se é pra entrar na casa errada, que seja na tua. Então tá bom, meus bens. Vamos, então, fazer as preces. Vamos lá. Por esta acumulação de méritos, possa eu obter a onisciência que tudo vê e possam todas as falhas ser superadas. Que do turbilhão de ondas revoltas do nascimento, velhice, doença e morte deste oceano sansara, possa eu liberar os seres. Sonam de Tanchesi Pani Tonene Pedranam Panjeshin Keganati Balão Trupai Sipecho Ledroa Droar Show. No reino cercado por anéis e montanhas nevadas, você é sem exceção a fonte de todo benefício e felicidade. Poderoso Avalokitesvara, Senhor da compaixão, tens engatos, que seus pés de lótus permaneçam firmes por centenas de éons. Garirawe Korejin Kamsu Pandandewa Malu Jumine Cherezi Ontenzin Jatsue Jape Kauje Bardu Tenjuchi. Garirawe Koreji Kamsu Pandandewa Malo Jungene Cherezi Guantenzin Jatsoi
Jape Kauje Badu Tenjurti. Que o professor Shakyamuni, o grande Vajradhara, e aquele que sustenta os mistérios de todos os Jinas Padmasambhava possam firmar os pés de lótus daqueles que sustentam os ensinamentos e fazem com que os feitos do Buda brilhem como o sol e a lua. Aquele que derrama uma grande chuva de amor sobre seres em terras distantes e sustenta-os com o néctar dos ensinamentos do Buda. Aquele limitadamente afortunado, o grande ser conhecido como Alan Wallace, possa sua vida ser longa. Em Jambudvipa, em geral, especialmente no Ocidente, você ilumina os ensinamentos como os Jinas. Você ilumina os ensinamentos dos Jinas como a luz do sol. Ó Mestre, possam sua longevidade e seus feitos ser muito extensos e possa você guiar todos os seres no caminho da liberação. A extensiva tradição da transmissão de Padmasambhava é a escola da tradução antiga da grande perfeição. Do John Limpa, o sustentáculo desses ensinamentos de essência definitiva. Que seus profundos termos possam ser preservados pelo estudo e pela prática para que não diminuam até o final da existência condicionada. A extensiva tradição da grande ordem que se estenda como um espaço. E o esplendor dos tesouros espirituais que são sua atividade iluminada brilhe pelas 10 direções. Que os sinais da virtude irradiem-se até preencher os cantos longínquos da terra e os ensinamentos durem e floresçam. Emaho Amitabha, magnífico Buda da luz infinita, com o grandioso Senhor compassivo Avalokiteshvara à sua direita e Vajrapāṇi à sua esquerda, cercado por uma assembleia de incontáveis Budas Bodhisattvas, nesse local maravilhoso de infinita alegria e felicidade, que é o reino celestial de Sukhavati, o paraíso da bem-aventurança. Quando chegar minha hora de partir desta vida, posso eu seguir para lá, sem qualquer outro nascimento intermediário, e ao renascer nesse lugar, possa eu ver Amitabha face a face. Que esta minha fervorosa prece de aspiração possa ser abençoada pelos Budas Bodhisattvas das 10 direções, para que possa ser atendida sem o mais sutil obstáculo. Teyata Panchendriya Vabodhana Nayesoha. Que a grande tradição da Bhakti Shirakshita, do mestre Padmasambhava e do rei Trishul Deutsen possa florescer e permear os 3 reinos. Que a presença das 3 joias nunca se separe do fluxo mental dos seres, assegurando assim um sublime bem-estar através dos 3 tempos. Quem lochu sun rin loche zanin sa sun chapata roju cho sun wadamidra do sun gelesho. Por esta virtude possa eu rapidamente realizar o lama de Odiana e possa eu conduzir todos os seres, sem exceção, a esse estado de realização. Gewadini Duda Korgan Lama Drugenidro Atikamalupada e Salagopasho. Então, tá bom, amores. Nos vemos dia 16 de julho. 16 de julho, certo? Obrigado, Jeane. Deixa eu te falar, Beijo, não amores. fica arrancando aqui esse pedacinho para fazer bilhete, não, tá? Do seu caderninho, Como que é? dói. Boa noite. Você fica arrancando uns pedacinhos para fazer uns bilhetinhos, entendeu? Então, assim, não arranca porque dói. Meu Deus, tá bom, beijo. Beijo. Tchau, Gê. Obrigada, Tchau, hein? gente. Beijo. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tchau. Beijo. Tchau.